Olá, estudante! Eu sou o professor Átila Almada e você está na playlist Redação em 10 Minutos. O essencial do que você precisa saber para mandar muito bem no seu texto do vestibular em, obviamente, até 10 minutos. Eu nunca sei o lado da câmera e as minhas mãos ficam passeando por aqui, mas você entendeu? Então, bora falar hoje sobre conclusão. Como encerrar o seu texto, que é o grande nó da maioria dos alunos. Antes de eu começar a falar de síntese e retomada, deixa eu dizer uma coisa. Não adianta você escrever o texto inteiro e depois falar: ai meu Deus, eu não sei o que fazer na conclusão. Quando você faz o rascunho, o seu projeto de texto, você já precisa ter uma ideia da conclusão. Fazer um texto para só depois decidir como vai concluí-lo é como sair de um lugar sem ter um destino. Eu vou sair de casa, vou andando, vou fazendo várias coisas, mas eu não sei onde eu quero chegar. Assim como não se sai sem destino, não se começa um texto sem ter a ideia de como se quer terminá-lo. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira maneira de concluir um texto. Uso de síntese e retomada. Ai, Átila, mas é proposta, eu não preciso fazer proposta. Calma, cocada, não precisa. Proposta você faz no Enem. Por quê? Porque a obrigatoriedade do Enem é a proposta, já que a redação está ligada a um tema social. Portanto, a ideia de proposta, como você já viu na nossa conversa sobre eixos temáticos, ela está ligada ao tipo de tema. Existem temas que não obrigam proposta. Síntese e retomada, por exemplo. Tema conceitual, tema filosófico, um tema que não abrange um problema social. Ora, se você tem um tema como a verdade, a maioridade intelectual, as relações humanas, a amizade, o mundo líquido, são temas que não trazem um problema social pontual, exato, como, por exemplo, desemprego, ou habitação, ou saúde mental. Se você não tem um problema exato para tratar, a melhor maneira de encerrar o seu tema é sintetizando ideias ou retomando a ideia principal. Cuidado só, porque sintetizar não é um sinônimo de copiar ou parafrasear. Basicamente, a síntese é quando você debate vários conceitos no texto e na introdução. Por exemplo, você revela qual o conceito predominante ou qual o mais importante daqueles debatidos. Ou ainda, você retoma um ponto que propositalmente deixou em aberto para fazer o encerramento. 2 exemplos de retomada. Primeiro, você fez uma pergunta na sua introdução. Você não apresentou uma tese já fechada, pontual. Você jogou uma dúvida. Você argumenta e aí você retoma a sua introdução para, obviamente, responder a dúvida que você deixou. Outra possibilidade, você retoma um conceito para encaminhar o encerramento do texto. Então, digamos que você esteja falando da amizade nas relações humanas e você colocou ali Montaigne, ou Cícero, ou Ovídio, enfim, gente que falou sobre amizade, e aí você retoma um conceito para enfatizá-lo em sua conclusão. Como eu disse, sintetizar, retomar e repetir não são sinônimos. Tranquilo? Segunda possibilidade, uso de pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É aquela pergunta que você faz já sabendo a resposta, mas que, ao final de uma introdução, serve para mostrar o seguinte: olha só, leitor, o tema continua, o debate é importante, não se encerra aqui. Exemplo. Você está falando sobre a drogadição de crianças e jovens. Infelizmente, crianças e jovens que vão para o mundo das drogas, e você argumentou no seu texto, você mostrou por dados e argumentos que as políticas oficiais para o combate à drogadição de crianças e jovens não são eficientes. Você poderia terminar o seu texto dizendo algo como: se não forem tomadas as medidas acima expostas, você expôs medidas, você começou uma proposta, você disse: se não forem tomadas as medidas acima expostas, ainda haverá o risco de muitas mortes evitáveis de crianças e adolescentes. Ponto. Só que isso seria uma saída meio óbvia. Se não se fizer o que é necessário, o problema continua. Quando você transforma numa pergunta, você dá um efeito um pouco mais impactante e você joga essa reflexão para o leitor. Cuidado, jogar a reflexão não é jogar batata quente. Você já deu ideias e o leitor tem que continuar a pensar. Não é simplesmente perguntar no vazio. Voltando ao exemplo, você lançou ali algumas medidas para o combate à drogadição de crianças e jovens
E aí você apresenta essa pequena proposta ou esta proposta e você junta ela à seguinte pergunta: até que essas medidas entrem em prática, quantas crianças e jovens morrerão sem necessidade? Você sabe a resposta? Claro que você sabe. Muitas, várias, diversas. Mas, em vez de dizer diversas crianças e jovens morrerão, você pergunta: até que sejam tomadas as medidas, quantas crianças e jovens ainda precisarão morrer? E aí você deixa o seu leitor coçando a cabeça, pensando justamente nessas medidas, em como isso pode surtir algum efeito, e ele mesmo, o leitor, poderá fazer o que estiver ao seu alcance, ou levar o tema adiante, ou se ele for de alguma profissão ligada a isso, enfim, tentar transformar dentro da sua possibilidade a sociedade dentro daquele tema, né? Então, é basicamente uma coceira nas ideias, uma continuidade que é necessária para aquele debate. Por fim, a famosa proposta de intervenção. Primeira coisa fundamental: intervenção não é solução. Se eu tenho um problema e eu vou intervir, eu vou juntar esforços para que a ocorrência desse problema diminua e tenda a zero. Mas solução não existe, porque eu não posso garantir que um problema seja totalmente zerado. Um exemplo muito simples: se eu estou falando sobre intolerância religiosa, já foi um tema do Enem, eu posso garantir que eu vou solucionar a intolerância religiosa ou qualquer outra? Infelizmente não, porque a intolerância ela depende do intolerante. Eu posso ter políticas severas, punições exemplares para o intolerante, mas eu não posso impedir que uma pessoa cometa um ato de intolerância antes que ela o tenha feito. Se eu impeço alguém de fazer algo antes que isso ocorra, isso se chama censura. Obviamente, se a pessoa fizer algo negativo, ela sabe que ela estará sujeita às penas exemplares da lei, mas isso por si só não é um impeditivo. Se fosse, nós não teríamos, por exemplo, mais nenhum tipo de assassinato ou qualquer tipo de intolerância no mundo, uma vez que já existem leis. Então, se as leis existem, mas o problema continua a ocorrer, veja que o problema não é da lei, é da pessoa. O que a proposta de intervenção deve fazer é cercar o problema para que a ocorrência dele diminua e diminua muito, chegue quase ao zero. Mas você não pode garantir o zero, uma vez que você depende de fatores que são externos ao problema, como, por exemplo, o comportamento de algumas pessoas. Importante para que você faça a sua proposta de intervenção abrangente, para que você cerque o problema da melhor maneira possível, é não utilizar um clichê como, por exemplo, é preciso investir na educação dos jovens porque os jovens são o futuro do país. Eu sei disso, você sabe disso, sua mãe, sua avó, sua tia, seu periquito, seu papagaio, seu cachorro, até a mosca que está passando em cima do seu computador agora sabe que os jovens são o futuro do país. E daí? Isso é óbvio. Quando você vai falar de investimento na educação, você deve falar, dentro do que você está discutindo, como esse investimento deve ser feito. Em qual prazo? Envolvendo quais pessoas? Então, se você vai falar em investimentos para evitar a evasão escolar e fazer com que os jovens completem pelo menos o ensino básico, você tem que considerar a condição dos próprios jovens, a condição muitas vezes de violência, a necessidade de trabalhar para suprir necessidades da família. Você tem que considerar a importância de ter um espaço escolar atraente, relevante, que discuta temas do cotidiano dos jovens e não seja apenas um lugar de exposição de conteúdos. Você tem que considerar variantes externas, como, por exemplo, condições sociais e monetárias das famílias, dos próprios jovens. Você tem que considerar a influência de entorpecentes. Tudo isso faz com que o jovem saia da escola. Então, quanto mais pontos destes que você analisou no seu texto você considerar, e quanto mais você mostrar como resolver estes pontos, mais você se aproxima de uma proposta de intervenção de qualidade. Ou seja, você não vai apenas dizer o que fazer, investir na educação para garantir o futuro dos jovens. Isso é óbvio. Você vai dizer como fazer. Investir na educação pelo lado dos professores, da escola, da família e dos próprios jovens, cada um com um ponto específico, para que, ao fim, você abranja isso de uma maneira ampla e consiga intervir positivamente em relação ao problema. Fechado? No nosso próximo vídeo, que é o último desta série, nós vamos ver o que você não pode fazer numa dissertação, os principais erros que não devem ser cometidos.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, inscrever-se e ativar as notificações e, claro, continuar com a gente no próximo vídeo, que é quando nos encontraremos. Um grande abraço e até lá!